Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da EFON. E nessa questão a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica. Ela foge um pouquinho do tradicional, que a gente está estudando aqui, está vendo? É um gráfico de pressão por temperatura. O que muda não é o padrão a gente ter pressão por volume, mas vamos resolver com você com calma. A gente vai resolver. E a ideia do nosso canal é sempre que você possa entender e não sair aí resolvendo e chegando na resolução mais rápida possível. Bora então? Então. Aqui a gente está falando de uma análise gráfica, né? Então aproveita para já deixar seu like também, se inscrever por aqui. E ele está falando que há uma sequência de processos termodinâmicos na quais um gás ideal diatômico. Essa informação parece aqui desprezível, né? Mas ela vai ser bastante importante quando a gente estiver falando aí do calor molar a volume constante. Isso vai ser um destaque que a gente vai usar mais à frente, tá bom? Então, nesse processo, o gás interage térmica e mecanicamente. Então, aqui, a primeira lei da termodinâmica, com calor, trabalho, ΔU, tudo vai ser usado. Então, já é um caminho para a gente seguir, se você estivesse meio perdido quando estivesse lendo essa questão. Ela não pode. Ó, então, aqui outra informação importante: ela não pode trocar partículas. O que que ela quer dizer com isso? Que não há interação, mudança de N. O N, o número de mols, se mantém constante. Isso também vai ajudar bastante a entender o exercício, a lógica que a gente vai encontrar nesse exercício. Então, ele fala que a reta contém. Aqui já começa uma parte bem importante. O segmento CA passa pela origem do gráfico de P por T. E o que que isso significa para a gente, né? A gente imagina que, apesar da figura que não está muito condizente, se você pegar, deixa eu pegar um, aqui, se eu pegar esses dois pontos aqui e seguir essa reta, provavelmente não vai bater na origem. Mas tudo bem, ele quer dizer com isso, né? Então, se é uma reta aqui de primeiro grau, a gente fala que esse C aqui, esse CA, a gente tem uma equação que é de uma reta de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Talvez você que está estudando aí, precisa de um conceito matemático nesse quesito. Aqui nessa equação, a gente usava a ordenada y e a abscissa x, não é? Então, o que que a gente faz agora? A gente vai usar aqui esse lugar de y, eu vou usar a pressão. Esse A é uma constante, certo? Mais, é a chamada o coeficiente angular, né? Vezes o x. O x é a minha abscissa, então vai ser vezes t. Só que perceba que esse b aqui, esse b é igual a zero, por quê? Porque o coeficiente linear indica para a gente que ele está passando pela origem. Como ele passa pela origem, quando o x é zero, o y também é zero. Aqui a gente encontra essa posição. E o que que significa, traz essa para a gente essa análise, que a pressão ela é constante vezes a temperatura, que se N aqui não pode trocar o número de mols, e a gente lembra daquela equação do PV nRT, né? PV nRT. Se eu tenho uma situação aqui em que P é igual a uma constante, eu posso falar que nR sobre V vezes a temperatura. Então a gente pode falar que esse valor aqui, ó, ele é uma constante, assim como esse daqui é uma constante, ó. E se n não pode trocar partículas, r é uma constante e o v o v obrigatoriamente tem que ser constante. Então essa informação, ela está dizendo para mim, olha, no processo, vamos colocar aqui, ó, no processo CA, eu tenho uma transformação isocórica. Então a gente já pode já começar com essa informação para mais à frente usar essa informação lá na resolução do exercício, tá bom? Então, o volume aqui é constante porque N é constante, não troca partículas, o N, o número de mols é o mesmo, o R é uma constante, então o V tem que ser constante para que esse combo aqui seja uma constante. Maravilha. Aí a pergunta é assim, a sinal alternativa corresponde ao trabalho realizado pelo gás no processo AB. Vejam, no processo AB, vamos puxar essa setinha aqui, é um processo a pressão constante. Então a gente pode falar que é um processo isobárico. Maravilha. Então já é isobárico, já dá um caminho para a gente resolver. Como é que a gente resolve normalmente quando se tem trabalho em processo isobárico, né? O trabalho do processo isobárico é pressão vezes a variação do volume. E aí no volume que a gente faz o VB, é o processo AB, né? Então a gente vai fazer que
o final menos o inicial. Então, eu tenho que ter P vezes a variação do volume VB menos VA. Se eu achar essa informação, já me ajuda a resolver o meu exercício. Bom, aqui então aqui ele quer saber o valor de AB, só que ele fala que TB é igual a 2TA, outra informação preciosa aqui para a gente que a gente vai usar mais à frente, tá? Então, e que o módulo do calor cedido pelo gás para o meio externo é Ca, é 200 joules. Então aqui a gente tem outra informação bastante importante. E aqui, não sei se você se recorda como é que a gente encontra o calor no Ca, né? Que a gente tem um processo isocórico. Isocórico aqui, opa, o que aconteceu aqui? Processo isocórico. Se esse processo é isocórico, aqui, esse processo isocórico, a gente pode calcular, e aí não sei se você se recorda, e aí você precisava dessa informação para poder resolver, é que ele é dado como N vezes o calor molar vezes a volume constante, né? Vezes a variação de temperatura. Então, aqui a variação de temperatura, aqui a gente está falando no processo Ca, tá? Então, no processo Ca a gente vai ter isso. Bom, a única informação que eu tenho aqui é que esse calor é 200, né? Esse calor que ele recebeu no processo Ca, ele é menos 200, na verdade, né? Menos 200 aqui. Ele, em módulo, ele vai ser, o Ca vai ser 200. E aqui nós temos o seguinte, ó, veja. Esse número de mols que a gente encontra, eu vou chamar ele de N, normal aqui, só que por se tratar de um processo de um gás diatômico, o meu CV ele é dado por 5 sobre 2 de R. Isso é um conceito que você precisava ter e saber, né? Senão você, o calor aí molar a volume constante, quando se trata de um gás diatômico, é 5 meios de R. E aqui a gente tem que é a variação de temperatura a TC, TA, né? Menos TC. Então, é TA menos TC. Boa. Então, essas informações que a gente vai chegar nessa conclusão, isso já me ajuda a poder chegar em função de nRT, o que é muito bom para mim, né? Porque, veja, agora eu vou fazer as seguintes conclusões. Se a gente pensar que TB é igual a TA, veja que no processo TB e TA, vamos puxar aqui, ó, eu vou falar que isso aqui é isotérmico. Isotérmico, tá? O CB, o B e o C. Então, eu posso achar aqui a relação, ó, eu posso escrever aqui que menos 200 é igual a N vezes 5 sobre 2R vezes TA menos TB. Percebe aqui, ó, que TA menos TB porque o processo BC ele é isotérmico. Só que eu consigo aqui associar ó, que TB é igual a 2TA. Então, olha que beleza que a gente vai chegar, ó. A gente vai dizer o seguinte, que menos 200 é igual a N vezes 5 sobre 2 de R vezes aí TA menos 2TA. Essa informação, e aí a gente vai, vou trazer isso aqui para cá, deixa eu puxar ele um pouquinho para cá, ó. O que que dá para a gente fazer, né? Puxa isso aqui para cá, vamos trazer lá para a pontinha, para essa informação aqui, ó. Ó, vamos trazer ele para cá aqui, ó. Boa. Quando a gente traz ele para cá, a gente faz o seguinte, que esse menos 200 aqui, ele é igual a NR, 5 meios, né? N vezes 5 meios de R vezes menos TA. E aí eu chego à conclusão que se a gente passar o 2 multiplicando e o 5 dividindo, isso aqui vai dar menos 400 sobre 5. Isso é igual a nRTA. Olha só que importante. Então, isso é menos, né? Menos aqui, porque é o do menos do negativo. Então, eu chego na conclusão que o nRTA, ele vale aqui 80.
80. Tá bom, vamos deixar essa informação aqui, ó, que NRTA vale 80. E aí, olha, o que a gente pode aqui fazer a seguinte ideia, né? Se a gente sabe que pela equação do PV e NRT, se a gente tem que N, R e T aqui na temperatura, se eu chamar aqui de A, né? Se eu chamar de A aqui e eu chamar de A aqui sobre N constante e R constante, se eu tenho a pressão constante, perceba, ó, a pressão aqui em A, aqui é esse valor, e eu tiver a saber quanto que é o volume em função de A, eu já acho a minha solução. Porque veja, o que que a gente pode fazer, né? Vamos relacionar B com A na questão do volume. E aí, ó, a gente tem aqui B com A, é um processo isobárico, então eu tenho que, vamos colocar até de vermelho para dar uma diferença aqui importante, ó. Então aqui a gente tem, vai faltar espaço, mas a gente dá um jeito aqui de caber. Tomara que caiba aqui tudo bonitinho. Então se eu falar o seguinte, ó, que se eu tenho a pressão PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Isso é válido porque não houve alteração no número de mols. Bom, o que que a gente pode chegar nessa conclusão, né? Nesse processo AB, ele é isobárico, então esse processo, a pressão PA é igual a pressão PB. Nesse caso, veja que o volume VA, aqui ó, o volume VA, ia, é TA, e aqui o volume VB dele, o volume VB, eu vou achar, e a temperatura dele é o dobro de TA. Percebeu que ele falou? TB é igual ao dobro de TA. Aí você pode cortar isso e descobrir que o volume VB é duas vezes o volume VA. Duas vezes o volume VA. E aí, o que que a gente pode solucionar como resposta, né? Essa minha resposta final, eu posso falar que esse trabalho é pressão vezes 2VA menos VA. O que é o quê? Isso daqui, né, 2VA menos VA é o próprio VA, e aí eu posso falar que esse trabalho é pressão vezes VA. E aí acabou. Porque, ó, o que que a gente tem aqui como sugestão, né? Se a gente tem, e aí vai faltar espaço, mas eu vou fazer aqui mais destacado de preto, né? O trabalho dele vai ser PA vezes VA, que é igual a NRTA. NRTA, que é igual a quanto? Que é igual a 80 joules. 80 joules, que é o valor que a gente achou aqui. Então, veja que nós fizemos todo esse processo para encontrar finalmente uma relação para trabalho, que era PA vezes VA, e aí, como a gente achou NRTA sendo 80, essa resposta aqui chega na alternativa C, e aí a gente encontra finalmente o resultado. Mas veja que essa questão já ela exige um pouquinho mais de trabalho, ela não é um trabalho não termodinâmico, trabalho manual mesmo, mas que exige um pouquinho mais de conhecimento, principalmente nessa questão da parte da relação do calor molar a volume constante, era preciso saber essa informação, e aí a gente trabalhava para chegar em função do trabalho que a gente conhece por aqui.